Bom, vamos lá para o primeiro assunto do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu hoje o aumento da alíquota do IOF. Foi essa a determinação dele, não tem aumento do IOF. Mas ele marcou para o dia 15 de julho uma mediação para tentar solucionar esse conflito entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem de Luciana Amaral. A determinação suspende os 3 decretos presidenciais que aumentavam as alíquotas do IOF e também o decreto legislativo que revertia as medidas. Na prática, o IOF volta ao patamar anterior ao da crise, sem qualquer aumento. Na decisão, Moraes explica que o IOF tem objetivo regulatório e aventou o possível desvio de finalidade por parte do governo, que teria elevado o imposto para reforçar a arrecadação federal. Por outro lado, Moraes afirma que a Constituição proíbe que o Congresso vá contra um decreto presidencial que não tem excessos e que não regulamente uma lei editada pelo próprio Legislativo. Em entrevista à CNN, o presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a decisão de Moraes como positiva e defendeu o diálogo entre os poderes. Discordar desse ponto do IOF não representa um rompimento com o governo, não representa um rompimento com a equipe econômica, é apenas uma decisão do Parlamento, do Congresso Nacional, de não concordar com mais aumento de impostos. Parlamentares da oposição e do Centrão avaliam que venceram a primeira batalha no Supremo. Já os governistas entendem que a suspensão do aumento agrava a situação fiscal e que, se não for revertida, vai resultar em um contingenciamento adicional de pelo menos 10 bilhões de reais do orçamento da União. Diante do cenário, parte da bancada do PT defende que o presidente Lula não sancione a lei que aumenta o número de deputados. Assim, a promulgação do texto ficaria para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta sexta-feira, Lula negou estar em guerra com os parlamentares e alfinetou políticos da base que acenam para a oposição, de olho na disputa presidencial do ano que vem. Depois do Getúlio Vargas e do Dom Pedro II, eu sou o mais longevo dirigente desse país. E tem gente que pensa que o governo já acabou, tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Então se preparem, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se preparem. Bom, vamos começar a nossa análise aqui. Cristiano, eu começo com você para a gente tratar primeiro do caráter político dessa decisão, depois vamos olhar aqui do ponto de vista econômico com o Marcelo. Esse discurso do presidente Lula corrobora aí que a campanha eleitoral já começou, né? Não tem mais disfarce. Mas eu queria te ouvir exatamente sobre o que você espera desse papel moderador que o Alexandre de Moraes assumiu ali para o STF, a expertise dos exemplos que a gente viu recentemente do STF se colocando nessa posição, a expertise do STF para arbitrar esse conflito do IOF. Bom, Thaís, em primeiro lugar, aumentou o desafio do governo, né? Porque o voto do ministro Alexandre de Moraes, como você mesmo falou, é uma decisão temporária apenas dele. Essa decisão teria que ser submetida também ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas o voto dele, muito consistente, já aponta de que o aumento do IOF, como o governo propôs, é inconstitucional pela motivação meramente arrecadatória. Então, o governo já tem que ir pensando em soluções. Atende à Câmara dos Deputados, mas a Câmara também, ao Congresso Nacional, de uma forma geral, mas o Congresso também não pode lavar as mãos. E por isso mesmo a gente já vê o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falando, por exemplo, até na redução das emendas parlamentares de alguma forma para contribuir com isso. Então, agora, até o dia 15 de julho, é um espaço muito bom para o Congresso Nacional, para a Câmara, para o Senado pensarem em algumas alternativas.
Dá tempo também para o Poder Executivo também pensar em algumas alternativas. Lembrando que essa semana mesmo foi votada uma medida provisória que fala ali do excedente da venda de pré-sal, que pode render 15 bilhões ainda, talvez esse ano. Então, bem conduzido e feito, restariam 5. Então, enfim, mas essas contas vão ter que ser feitas até o dia 14, até o dia 15 de julho, mas o governo já tem que ir pensando nessas alternativas. Então, para mim, a decisão do Alexandre de Moraes, ela tem uma grande chance de prevalecer, aumenta o desafio do governo, mas também o Congresso Nacional vai ter que dar uma contribuição sobre de onde tirar esse recurso para fechar as contas esse ano. Qual a racionalidade de um acordo que pode sair daí, Marcelo? E tua avaliação também da decisão do Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que isso demonstra o desespero do governo em conseguir cumprir as metas de superávit primário, as metas fiscais estabelecidas por ele mesmo no desenho do arcabouço. Metas essas que já são muito frágeis, são metas que, não, mesmo se cumpridas, elas não garantem a sustentabilidade das contas públicas. Se você fizer as contas, olhar contas de analistas independentes, como a instituição fiscal independente, você percebe que a dívida vai continuar subindo sem controle nos próximos anos. Então, o governo não entendeu ou não quer entender que essas medidas de procurar contar moedas para cumprir a meta fiscal do ano não vai trazer de volta a credibilidade, não vai solucionar o problema de fundo do regime fiscal, que é que o arcabouço morreu. Ele já nasceu com uma série de problemas. O principal deles é a falta de controle no crescimento das despesas, principalmente das despesas obrigatórias, e um monte de exceções, exclusões que você faz no cômputo da meta. Então, a gente precisaria ter uma abordagem que lidasse de frente com essas questões, são questões urgentes. E não existe, obviamente, a gente acabou de ver o presidente Lula já em campanha, uma disposição política para se encarar esses desafios nesse ciclo político que se encerra até o ano que vem. Mas o que você espera dessa conciliação do STF? Olha, eu acho que no final das contas vai prevalecer a posição do Congresso, que é uma posição diametralmente oposta do governo. A estratégia do governo é subir impostos, é a única nota que o governo sabe tocar, e o Congresso já sinalizou em diversas oportunidades que não está disposto a aumentar a carga tributária. Então, a gente vai acabar com um dilema, que é ou a gente altera a meta para esse ano, o que teria uma consequência, acho que bastante negativa para os mercados até têm passado por essa polêmica de maneira bastante comportada, ou o governo vai precisar contingenciar ou bloquear mais despesas do orçamento. Agora, tem um problema que é o seguinte, isso para a meta de 2025. Você olha o ano de 2026, o buraco é muito mais embaixo, porque a meta é mais ambiciosa, né? O governo prevê um superávit primário no ano que vem, lembra que a gente está saindo de um déficit grande e não tem de onde tirar. A gente vai ter daqui a pouco o projeto de lei orçamentária do próximo ano e a gente vai descobrir qual é a mágica que vai aparecer lá para numericamente o governo poder dizer que vai alcançar a meta, mas a gente sabe que vai ser muito difícil. Então, essa discussão só está começando. A gente tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Essa água que vai passar embaixo da ponte, Cristiano, pelo que você nos trouxe aqui, você está um pouco otimista, assim, em alguma harmonia, em alguma trégua nessa relação com o Congresso Nacional? É otimismo ou é um realismo, assim, de um enfrentamento que tanto o governo quanto o Congresso vão ter que fazer buscando um pouco mais de harmonia? Como é que você entende o pós-conciliação? Como é que fica essa relação? Porque o governo não parece arredar o pé da sua campanha, por exemplo, do nós contra eles, dos ricos contra os pobres, e o Congresso é contra o povo e por aí vai. Thaís, eu estou otimista apenas nessa solução para esse ano, né? De que, como o próprio Marcelo falou, onde o buraco não é tão grande e há espaço, e aparentemente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele aponta nessa direção e pelo menos a gente vê os atores sentando à mesa para decidir o que fazer.
Agora, no ano que vem, o governo esperava, com essa medida do IOF, ter 40 bi. Quer dizer, da onde o governo vai tirar 40 bi, por exemplo, se não pode aumentar o IOF na proporção que ele pretendia aumentar, né? Vamos cortar aí 10% desses benefícios tributários, é um desafio muito grande. O Congresso Nacional, por mais que também possa fazer isso, né, a gente sabe que vai ter muita movimentação no Congresso Nacional para tentar evitar isso. E o governo, ele insiste em olhar, além de olhar de tentar melhorar o quadro fiscal, aumentando a arrecadação, que claramente tem uma resistência do Congresso Nacional, ele ainda tem uma pauta político-eleitoral de gasto, de aumento de gasto. Está vindo aí o programa Gás para Todos, redução de preço de energia. Então, o governo só está pensando em medida, agora tem outras medidas para, eventualmente, reduzir IPI para motoristas de aplicativo. Enfim, o governo só pensa em outras medidas para gastar. E aí o Lula aposta nesse discurso do nós contra ele, ricos e pobres, para dizer, olha, tá vendo? Eu estou tentando fazer aqui, mas o pessoal ali só quer beneficiar os ricos e tal, ou seja, jogando, na verdade, a responsabilidade das contas públicas apenas para o Congresso Nacional. Isso tem irritado o Congresso e parece ser pouco provável que o governo vá desistir disso. Então, essa relação que no curtíssimo prazo ela pode melhorar, mas a tendência é de voltar a piorar, porque o governo vai insistir nessa narrativa, o governo vai ter dificuldades de avançar em outras propostas que também propõem aumento de carga tributária, é o caso da medida provisória 1.303, que aumenta uma série de impostos sobre uma série de aplicações financeiras, por exemplo, e isso é um novo embate que está ali em meados do segundo semestre. Claro, não, bem lembrado da questão dos benefícios tributários, né? Porque isso voltou à pauta, o Gumota tratou disso na entrevista que deu hoje, o Haddad tem falado disso. Aliás, essa também se transformou num instrumento de discurso político-eleitoral do governo, né? Do presidente Lula, 800 milhões de reais, enfim. O que você espera de solução para essa questão dos benefícios tributários, Marcelo? É factível? Esses benefícios tributários, obviamente, eles estão no topo do cardápio de qualquer estudioso da questão fiscal para se começar a endereçar o problema. Então, tem que se dizer que é muito bem-vinda essa discussão. Agora, do ponto de vista do realismo político, eu acho extremamente improvável que vá prosperar essa discussão. É verdade que a conta é muito grande, se você pensar só do ponto de vista do governo federal, é mais de 600 bilhões de reais de arrecadação que se abre mão para programas que a grande maioria deles não tem justificativa econômica nenhuma, são benefícios diretos a setores organizados, mas por isso mesmo é que existe muita pressão junto aos atores políticos no Congresso, no próprio governo, para se privilegiar, para se manter esses benefícios. Então, como o Cristiano estava dizendo, né, existe essa guerra de narrativas entre o governo e o grupo que controla as casas legislativas. Claramente, a gente está caminhando para um divórcio eleitoral em 2026. Eu acho muito improvável que o Congresso dê instrumentos para o governo para que ele possa seguir na política que, como o Cristiano falou, que é uma política de aumentar gasto e fazer o seu caminho para a eleição. Então, eu acho que não vai prosperar, ainda mais se você colocar em consideração que desses 600 e alguma coisa bilhões de reais, a gente não está falando de todo esse montante de dinheiro que estaria sujeito à revisão, né? Seriam só aqueles benefícios que não estão protegidos pela Constituição. Então, portanto, a gente não está falando de Zona Franca de Manaus, a gente não está falando do Simples, a gente não está falando de sociedades beneficentes, que é o grosso desse recurso. Então, no final das contas, eu acho que faz muito mais parte, de novo, da narrativa política em relação ao ajuste fiscal do que necessariamente uma solução para o curto prazo. Agora, Cristiano, como é que você está enxergando esse papel mais político do Haddad e reforçando aí esse posicionamento eleitoral do Lula? E vamos ser justos aqui,
tem muita reclamação que o Haddad faz do Congresso Nacional, que ele tem toda a razão, né? O governo apresentou, sim, projetos de redução de gastos, os supersalários, mexer na previdência dos militares. Não é o estrutural mais importante, mas, de alguma forma, apresentou pautas, né? E a gente sabe ali que tem uma narrativa política por trás disso. Mas como é que você está vendo o Congresso se preparando para não acabar vestindo essa carapuça de ser aquele que derrota a política econômica de Lula? Bom, Thaís, em primeiro lugar, o governo simplesmente encaminhar propostas ao legislativo e não articular essa votação e essa análise de forma estratégica e de forma permanente, não é propor uma solução. Você não joga lá um conjunto de projetos e espera que o Congresso Nacional vá trabalhar. Você tem que ter o mínimo de coordenação, você tem que defender essa agenda com veemência, você tem que estabelecer um diálogo permanente com o Congresso Nacional, coisa que a gente não está vendo. Então, o simples fato de mandar esses projetos, o governo já deve, como né, o próprio presidente da República falou, ele está aí já há 3 mandatos, talvez seja o presidente mais longevo ali depois de Vargas e tal. Então, não é só você despejar um conjunto de projetos, ficar olhando e achar que ele vai sair lá do Congresso Nacional. Você tem que ter esse tipo de articulação, e o Congresso não mostra isso, né? E outro ponto, Thaís, é que o governo está deixando de lado, abandonou reformas estruturais importantes. Veja, a ministra Simone Tebet, ela atacou problemas muito mais estruturais do que esses que o governo está falando. Tudo isso é importante, mas é quase que simbólico, Thaís. Claro, é interditado, né, Cristiano? É um debate interditado no governo, né? Exatamente, ela ficou completamente escanteada. Depois que ela apresentou essa pauta, praticamente o pessoal disse, não, isso não é um assunto para discutir aqui, e a ministra submergiu. Cadê a ministra depois dessas sugestões? Então, o governo não tem coragem de enfrentar uma agenda efetivamente estrutural. Thaís, a reforma administrativa, ela não traz nenhum benefício de curtíssimo prazo, né? Mas se o governo encampa essa agenda, a reação do mercado seria simplesmente extraordinária a essa agenda, porque estaria vendo ali no governo compromisso com reformas estruturais, e o governo não faz, abandonou, quer medidas supérfluas para um problema que é gravíssimo, reformas estruturantes que o governo não enfrenta. Talvez toda essa situação, o grande benefício que ela traga, Thaís, é justamente esse, né, de tudo isso, o governo estava com agenda só de aumento de gastos, e pelo menos toda essa confusão está colocando essa agenda em perspectiva e em votação. Um problema que vai ter que ser enfrentado pelo próximo presidente, seja ele quem for. Claro, não, exatamente. Chegou no limite, né? A barra foi colocada e o Congresso avisou, amigão, daqui você não vai passar. Marcelo, eu quero te ouvir pelo seguinte: outro dia nós tivemos um debate aqui sobre a situação econômica e o quanto isso favorece ou não o presidente Lula. A economia tende a desacelerar, a inflação, de alguma forma, vai cair, até em função dessa valorização do real que está acontecendo nessas últimas semanas. 2026 cabe o início de redução de juros. Como é que você está vendo o cenário da economia e o quanto isso mexe nesse ambiente político? Olha, a gente está vivendo um fenômeno inusitado na economia política no país, que é o seguinte: a gente está no 3º ano de um crescimento superior aí a 3%, 25% a gente deve terminar 2,5%, e isso não tem se traduzido em uma alta aprovação do governo, muito pelo contrário. Então você tem um descasamento importante entre essas duas variáveis. Você tem alguns candidatos para isso, muita gente atribuindo outros fatores que não a economia
para explicar essa dissonância. Mas tem uma coisa aí chamada inflação. Essa mesma política fiscal que fez a economia vir muito bem, ela produziu um efeito colateral da inflação e juros muito altos, né? Olhando para frente, a gente vai ver a economia perdendo esse fôlego que foi desse choque de adrenalina produzido pelo aumento dos gastos e vai começar a desacelerar. Isso vai trazer desafios políticos para o governo. Veja, se a economia do jeito que está não tem popularidade. Não tem popularidade, você imagina com a economia mais fraca. Então, a gente não estamos falando de recessão, nada disso, mas é uma economia que vai perder crescimento. A gente pode sair desse ano de alguma coisa em 2,5% do PIB para uma coisa próxima de 1,5% a 2% de crescimento. Não é uma tragédia, mas é pior. Banco Central, acho que pode ajudar a segurar a situação para o governo um recuo leve da inflação. Da taxa de juros. Parece que a inflação passou o pior momento, ela deve começar a cair e o Banco Central vai aproveitar certamente vai aproveitar esse momento de economia mais fraca, inflação recuando para derrubar a Selic. Vai cortar muito? Não vai. Vai recuar ali 200, 300 pontos básicos, a gente sai de 15%, que é uma taxa de juros extremamente, juro real de quase 10%, para uma coisa próximo de 7% a 8% de juro real, que ainda é muita coisa. Traz um alívio, mas eu não acho que não parece que a gente vai ter um cenário que, do ponto de vista econômico, é mais favorável ao governo do que ele é hoje. Olha, eu quero terminar aqui, eu preciso terminar esse bloco, a gente já estourou o tempo, Cristiano, mas eu preciso de você 2 minutos, 1 minuto você vai ter para comentar aqui o que você achou da campanha que o governo lançou hoje, usando gatinhos. Eu não consegui entender. A gente vai passar aqui, enquanto eu te faço a pergunta, o governo lançou essa campanha mostrando os gatinhos que trabalham e os gatinhos ricos que não pagam imposto. Você conseguiu entender isso? Por que usar gatinho? Não tenho essa inteligência, Thaís, para interpretar a escolha do bicho. Gato é um animal até bonitinho, né? Fofinho. Mas eu não tenho fofinho e tal, mas eu não tenho essa inteligência. Tá muito além das minhas capacidades aí de interpretar o que o governo quis com isso. Então somos 3 na mesa? Somos 3 na mesa, então. Mas, de qualquer forma, está aí a campanha e, enfim, vamos ver que efeito ela provoca ou não.